Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Primeiramente, eu queria agradecer a recepção que vocês deram para minha irmã no último vídeo. Como vocês sabem, o último caso que eu contei aqui no canal foi um caso comentado e vocês elogiaram bastante a performance da minha irmã. Ela está começando, ela não tem experiência com isso, né? E é muito importante para ela todos os comentários motivadores. Ela passou horas lendo os comentários do vídeo e gostou bastante. Então eu queria agradecer a todos vocês, porque vocês são assim maravilhosos. Eu não canso de dizer que os meus inscritos, os meus seguidores são os melhores. Então muito obrigado. Outra coisa, pessoal, eu sei que vocês estão percebendo que tá mudando aqui alguma coisa no cenário, né? Eu ainda tô gravando na sala de casa por causa do ar-condicionado. O estúdio que eu ia fazer pra vocês ainda tá sem ar-condicionado, então não vou gravar por lá. Mas já tá melhorando. Troquei o microfone, eu espero que o som esteja melhor, o ângulo aqui de visão também. E se o som não estiver tão bom, a culpa nem é do microfone, tá? É que eu tô gripadinho, como eu falei pra vocês lá no Instagram, minha voz tá bem ruim. E o Luke com certeza vai ficar fazendo bagunça no fundo do vídeo. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre outro caso envolvendo uma família. A Tausha Wright era uma mulher de 40 anos de idade que estava casada com um homem de 42 anos chamado Michael Wright, que trabalhava como corretor de seguros. A Tausha e o Michael se conheceram enquanto frequentavam a faculdade. Eles estudaram na Southern Utah University. E o namoro não se estendeu por muito tempo não, viu gente? Isso porque eles decidiram logo formalizar o que sentiam um pelo outro e se casaram no dia 10 de maio de 2003. Juntos, o casal teve um total de 5 filhos. A Macy Lynn, de 17 anos, a Briley Ann, de 12 anos, os gêmeos Eamon Michael e Sienna Belly, de 7 anos, e o Gavin Drew, de 4 aninhos. Eles moravam em uma casa na pequena cidade de Enig, no estado norte-americano de Utah, que é, na verdade, pessoal, um vilarejo bastante pequeno e tem uma população de cerca de 8.000 habitantes, sendo que a cidade populosa mais próxima é a cidade de Cedar City, no sul de Utah. As crianças frequentavam uma escola pública no distrito escolar do condado de Iron, que era descrito como um lugar bastante tradicional e cercado de valores cristãos, onde as escolas se tornavam uma espécie de família, sabe? Além disso, a família era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e eram muito devotos em suas crenças. E não tem como falar em devoção sem antes mencionar a mãe da Tausha, a mulher que ensinou a todos os seus valores. A mãe da Tausha, pessoal, era uma mulher chamada Gayle Earle e ela nasceu no dia 30 de maio de 1944 na região de Levergan, ainda no estado de Utah, e era a mais nova dentre 7 filhos. Ela se casou com um homem chamado Boyd Earle e juntos tiveram 8 filhos, sendo que um deles era a Tausha, naturalmente, né, gente? A Gayle era uma mãe dedicada e se esforçava para dar tudo de si a cada um dos seus filhos, fazendo com que cada um se sentisse o mais importante em sua vida. A Gayle amava viajar, tocar piano e fazer artesanato, além de ser absolutamente fiel à sua fé na Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Ela criou todos os seus filhos dentro da igreja e praticou fielmente todos os ensinamentos aprendidos dentro daquela instituição. De todos os filhos da Gayle, a que mais se parecia com a mãe, a que mais levava a sério todas as regras da igreja, era a Tausha. E já que voltamos a falar dela, né, vamos explorar alguns detalhes da sua vida. Ela nasceu com o nome de Tausha Earle Wright no dia 19 de janeiro de 1982, se formou em Moaba Valley High School em 1999 e depois na Southern Utah University em 2004, com um diploma de Pedagogia e Desenvolvimento Infantil. A família conta que a Tausha era uma mãe exemplar, muito dedicada e que adorava fazer pão caseiro para os seus filhos, e até acabou ficando conhecida na região por conta de sua receita secreta, que resultava em um pão caseiro assim extremamente saboroso e único.
Além de tudo isso, a Tausha era uma grande planejadora. Ela estava sempre organizando tudo e sempre sabia tudo sobre as rotinas dos seus filhos e também do seu esposo. Ela organizava ali toda a família de uma forma muito bem organizada. Os irmãos da Tausha, pessoal, a descreveram como uma mãe incrível que constantemente sacrificava tudo por seus filhos, ensinando-lhes bondade, amor, serviço e dedicação ao evangelho da igreja através do seu exemplo. A mulher era tão admirada na comunidade que foi eleita presidente do grupo de jovens mulheres em sua igreja local, ensinando as escrituras e ajudando mulheres mais jovens a lidar com as dificuldades da vida e também a interpretar seus próprios sentimentos. Macy Lynn era a filha mais velha do casal e nasceu no dia 13 de outubro de 2005. Conhecida por ser de grande ajuda para sua mãe na criação dos seus 4 irmãos mais novos, ela sempre brincava com eles, os ajudava com os deveres de casa e os preparava para dormir. Ela estava prestes a se formar no ensino médio em 2023 e planejava ir para Southern Utah University, trabalhando para obter um diploma em marketing digital. Além de muito ativa na igreja, ela ainda tinha muitos amigos na escola e era admirada por quase todas as suas amigas. Briley Ann, de 12 anos, nasceu no dia 28 de setembro de 2010 e foi descrita como gentil, atenciosa e de coração puro. Ela estava sempre pensando nos outros. A Briley tinha um talento assim admirável para a música e com apenas 12 anos de idade já era professora de piano e violoncelo. Ela tinha tanta facilidade que já tinha até mesmo memorizado todas as partituras de suas peças musicais que seriam apresentadas na escola e também na igreja do grupo de jovens. O sonho da garota era se tornar uma bibliotecária, porque ela amava livros. A verdade é que ela era capaz de passar o dia todo lendo se os seus pais permitissem. Ela sempre contava para todo mundo o que estava lendo e motivava as pessoas a lerem também, além de criar suas próprias histórias, é claro, né? Toda criança dessa idade e pré-adolescente cria suas histórias. Ela também amava passar tempo com seus amigos e ir à igreja quando não estava lendo ou ouvindo música. Os gêmeos Eamon Michael e Sienna Belly, de 7 anos, nasceram no dia 21 de junho de 2015. O Eamon era um garotinho muito inteligente e ele adorava matemática. Todos os membros daquela família estavam sempre brincando juntos e contando piadas e adoravam aprender coisas novas. Foi dessas reuniões, inclusive, que os pais do Eamon perceberam o quanto ele era, assim, inteligentíssimo e muito, mas muito prático. Ele adorava construir Legos e o mais recente que ele tinha montado era um modelo do Titanic. Além disso, ele adorava aquelas montagens de quebra-cabeça, cubo mágico e todas essas coisas que, pra mim, são difíceis, tá? A irmã gêmea do Eamon, pessoal, a Sienna, era descrita como tendo uma personalidade brilhante e vivaz. Ela adorava tirar fotos com sua câmera e colocar filtros engraçados nelas. Era muito estudiosa na escola e amava tudo sobre gatos. Também adorava charadas e piadas, tendo um profundo amor por seus amigos e especialmente por suas irmãs. Seus pais acreditavam que ela se daria muito bem no teatro e artes cênicas, porque ela era muito desenvolvida, carismática e extrovertida, gente. A alegria dela era assim, ó, contagiante, tá? O mais novo daquela casa, o Gavin, de 4 anos, era descrito como tendo um sorriso muito travesso. Ele era agitado e adorava se meter assim em confusão, tá? Sempre pintando nas paredes da casa, desarrumando as prateleiras, fazendo a maior arruaça para todo canto. Ele adorava super-heróis e era muito, mas muito afetuoso. Ele amava, assim, abraçar as pessoas e estava o tempo todo sorrindo para todo mundo. Bom, gente, por fora a família parecia comum e absolutamente feliz. Iam à igreja, eram devotos em sua fé, ativos na comunidade, eles amavam uns aos outros e as crianças eram conhecidas e admiradas na escola e na comunidade. No entanto, é aquele velho ditado que a minha vozinha sempre dizia, né? Nem todo sorriso é de felicidade, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é diamante.
As aparências enganam e vocês vão entender o porquê. Por fim, em dezembro de 2023, a Tausha Haidt entrou com um pedido formal de divórcio e poucos dias depois, seu advogado entregou os papéis do divórcio para o seu então marido Michael Haidt. Não se sabe exatamente os detalhes do motivo do pedido do divórcio, mas sabemos que a Tausha nunca expressou publicamente medo do marido ou fez acusações de abuso físico e violência doméstica. Por fim, gente, na manhã do dia 4 de janeiro de 2023, a Tausha não compareceu a um compromisso e também não avisou ninguém, e isso era muito suspeito. A pessoa que estava esperando por ela chamou as autoridades para verificar o seu bem-estar e o porquê que ela não tinha comparecido ao compromisso. A delegacia local enviou uma viatura para o endereço da família a fim de certificar que estava tudo bem, mas o policial que chegou à casa se deparou com uma cena terrível. Toda a família já estava sem vida, eles tinham sido atingidos por vários disparos de arma de fogo. Tausha, Macy, Briley, Eamon, Sienna, Gavin e até mesmo a mãe da Tausha, a senhora Gale, estavam todos sem vida. Uma tragédia inimaginável que chocou a todos. O Michael também foi encontrado, ele já estava sem vida e ficou claro para a polícia que ele havia atirado em todos os membros da família antes de tirar a própria vida. A comunidade ficou arrasada ao saber dessa tragédia terrível. O prefeito da cidade, o Sr. Jeffrey Chestnut, desabafou em entrevistas e disse que a cidade Enoch é uma comunidade muito unida, onde as pessoas se apoiam como uma família. Todos na escola do distrito de Iron County foram afetados pelas mortes, já que todos se conheciam muito bem. No entanto, a revolta tomou conta da comunidade e das redes sociais quando eles leram o obituário do Michael Haidt. Depois de tirar a vida de toda a família, incluindo da sua sogra, o obituário o descreveu como um grande homem, destacando suas atividades esportivas, seu trabalho missionário e até mesmo o seu casamento. Isso gerou, gente, uma onda de indignação e eu também estou indignado, tá? O texto dizia ainda que os filhos do casal eram muito amados pelo Michael, que o Michael fazia questão de passar muito tempo com cada um dos seus filhos, que adorava criar memórias com sua família e, por mais estranho que possa parecer, o obituário tinha intermináveis elogios a fazer ao homem. Estava escrito ainda que o Michael vivia uma vida de serviço, servindo a igreja e a comunidade, estando sempre disposto a ajudar no que fosse necessário. O texto, pessoal, ia além e dizia que o Michael era dono de uma bem-sucedida agência de seguros e que recebeu muitos prêmios e honras por suas conquistas, sendo que recentemente ele teria vendido seu negócio para passar mais tempo com a sua família. Além desse longo descritivo enaltecendo o quão supostamente heróico Michael foi em sua vida, havia ainda diversos comentários em seu obituário de clientes antigos e pessoas que o conheciam fora da família, falando sobre o quanto ele era uma pessoa incrível. Eles mencionaram como ele dedicava tanto tempo e cuidado aos seus clientes e suas reivindicações de seguros. Como já era de se esperar, né, as pessoas ficaram muito bravas ao verem que estavam se referindo ao Michael como um homem de família, que amava todos, quando na verdade ele tinha tirado a vida de todos os seus familiares a sangue frio. Mas essa rasgação de seda não passou despercebida não, viu, gente? Principalmente nas redes sociais. As pessoas se posicionaram e foram totalmente francas sobre o quão ridículo era tudo o que estava sendo postado em relação ao Michael. E por fim, o site que postou o obituário acabou pedindo desculpas pela publicação e até se justificou dizendo que são as funerárias que escrevem esses obituários e os enviam para serem publicados. O texto foi removido do site, mas a essa altura já tinha sido encaminhado e rodado toda a internet, tendo ido parar até no noticiário de uma rede local de televisão. Esse caso foi investigado, apesar de não ter muito mais o que fazer, né, gente? A verdade é que a situação da família já vinha se desenrolando nos bastidores há um bom tempo, né?
a família tinha várias armas e eram treinados para se proteger, mas 2 semanas antes do assassinato, o Michael removeu todas as armas de casa. A Tausha contou para os seus familiares sobre isso, mas ninguém sabe ao certo o que ela pensou a respeito, né? Se ela desconfiou de alguma coisa. Alguns amigos e familiares acham que o Michael fez isso de propósito, para deixar a família vulnerável e sem defesa, já que a Tausha e a sua mãe eram bem treinadas com armas de fogo para se proteger. Elas teriam sobrevivido se tivessem suas próprias armas para se proteger e proteger as crianças. Sobre a Gale estar na casa da família no momento do ataque, ficou esclarecido que assim que a Tausha deu entrada no divórcio, a Gale se mudou para a casa da família para ajudar a sua filha a atravessar esse momento tão difícil e doloroso, principalmente para as crianças, né? Bom, essa questão toda da proteção levantou novamente alvoroço nas mídias por conta de divergentes opiniões sobre o controle de armas. Diversos políticos e simpatizantes utilizaram essa tragédia para defender os seus pontos de vista, sendo que um lado defendia ferozmente o controle de armas e o outro lado defendia com unhas e dentes o direito à proteção de suas famílias e propriedade com o livre uso de armas de fogo. E por fim, a família teve que ir a público suplicar para que as mídias focassem na perda de vidas e na preciosidade da vida da família, ao invés de transformar esse caso em uma questão política sobre controle ali de armas. Os policiais descobriram que 3 anos antes, em 2020, o Michael começou a ser investigado por abuso infantil, mas nunca foi formalmente acusado, nem por sua esposa e nem pelo Departamento de Bem-Estar Infantil. As investigações mostraram que a Macy, a filha mais velha, tinha contado às autoridades que seu pai a havia agredido algumas vezes nos últimos anos. A Macy, sua mãe e seu pai foram entrevistados separadamente, conforme ordenou o Departamento de Bem-Estar Infantil. A Macy relatou 3 incidentes que ocorreram ao longo de 3 anos, onde ela estava com medo de que seu pai a machucasse. Em um dos incidentes, eles estavam na sala de piano da família e o Michael ficou tão irritado que a segurou e bateu sua cabeça contra um pedaço de madeira. Em outra ocasião, eles estavam na despensa quando ele a agarrou pelo pescoço e a sufocou. No terceiro incidente, estavam todos na garagem quando ele a segurou pelos ombros e a sacudiu bem forte. Em nenhum desses incidentes, ela ficou gravemente ferida, mas estava morrendo de medo de seu próprio pai. Naquela altura, a Macy também disse aos investigadores que seu pai costumava humilhar e gritar com a sua mãe na frente deles. Ele a chamava de estúpida e preguiçosa e às vezes ele até a impedia de sair de casa. Quando entrevistado, o Michael negou ter sido violento com a sua filha, ou mesmo de ter sido abusivo com a sua esposa. Ele admitiu ter perdido a paciência por conta da morte do seu pai e do divórcio do seu irmão e justificou seus acessos de raiva com isso. Ele também confessou ter pego o iPad e o celular da esposa para verificar suas mensagens, pois achava que ela estava falando mal da sua família para sua irmã. Os registros mostraram também que após o término das entrevistas, a Tausha perguntou às autoridades se sua família estava em perigo, mas o policial disse que não havia sinais de que o Michael estava se tornando violento. Mais tarde, a polícia afirmou publicamente que o incidente não representava um perigo real para a família. Mas como sabemos, né, acabou que deu tudo ruim. Bom, a Tausha disse que não queria realmente processar o Michael, só queria que ele acordasse para a vida. Mas assim que todas essas informações caíram na mídia, as pessoas não gostaram muito e ficaram acusando o departamento de polícia de ter sido preconceituoso ao achar que, por ser da igreja, o Michael não representava um perigo real. As pessoas achavam também que os policiais foram negligentes e que permitiram que um abusador voltasse para casa sem um devido processo. Afinal de contas, havia a denúncia da Macy, portanto, um processo obrigatoriamente deveria ter sido aberto, mesmo contra a vontade da Tausha. Os policiais defenderam que o Departamento de Bem-Estar Infantil
era quem deveria ter aberto o tal processo, porque a menina era menor de idade. As pessoas disseram para as mídias que acreditavam que se a polícia e o Departamento de Bem-Estar Infantil tivessem agido lá em 2020, essa tragédia com certeza poderia ter sido evitada. O Departamento de Polícia emitiu um comunicado dizendo que seguiram os procedimentos certinhos e forneceram registros de incidentes anteriores envolvendo a família Haidt para as mídias. Eles disseram ainda que investigam todas as acusações de abuso infantil e violência doméstica com muita seriedade. Eles reforçaram que entrevistaram todo mundo separadamente, inclusive a pequena Macy, com a presença de especialistas em abuso infantil. O comunicado dizia ainda que a equipe da polícia de Enoch trabalhou com vários órgãos para dar suporte a Tausha e a Macy durante todo o processo de investigação. Eles inclusive se comunicaram com os escritórios do Departamento de Bem-Estar Infantil e posteriormente com o escritório do Procurador do Condado de Iron e revisaram os detalhes da investigação. Depois dessa revisão, foi determinado que este caso não atendia aos elementos necessários para formalizar uma acusação e nem para processar o Michael Haidt, principalmente porque o próprio Departamento de Bem-Estar Infantil optou por não prosseguir com a denúncia. O responsável pela delegacia de Enoch explicou ainda que foi feita uma avaliação de letalidade com a Tausha e suas respostas não indicaram um relacionamento letal. Ainda assim, serviços de apoio à vítima foram disponibilizados para a Tausha e para sua família por vários meses. Todos esses esclarecimentos foram suficientes para acalmar os ânimos da comunidade, embora muitos moradores locais ainda culpam a polícia e os departamentos por terem deixado essa situação chegar onde chegou. O Michael tinha se mostrado violento e descontrolado nos últimos anos, e de forma alguma ele aceitaria viver sem sua família, tanto que ele optou pela morte de todos eles. Infelizmente, seus familiares não tiveram direito de escolha, né, gente? E o Michael sozinho escolheu o destino de toda a família, inclusive o dele. Bom, gente, recentemente os policiais divulgaram que o Michael deixou uma carta que foi encontrada próximo ao seu corpo. Nesta carta, ele escreveu que a culpa do que estava fazendo era dos seus familiares, que nos últimos anos o estavam tratando muito mal. E isso é bastante bizarro, né, gente? Porque ele estava sendo violento com a sua família e ainda queria que todos ficassem quietos e o tratassem, assim, da melhor maneira possível. É incrível como que muitas pessoas que cometem crimes horríveis tem coragem de se passar por vítima ainda, né? Tem coragem de colocar a culpa nos outros. E é bizarro essa situação. Já vi vários casos parecidos, onde o criminoso tenta pôr a culpa nas próprias vítimas e muitas vezes a comunidade engole, tá? E as pessoas culpam a vítima também. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Vocês acreditam que se a polícia tivesse feito alguma coisa lá em 2020, teria tido esse fim, o caso da família Haidt? Eu acho que não, né? Eles podiam ter impedido essa tragédia que aconteceu. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até aqui comigo. E se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.